Gente, começando aqui o canal com aquelas tão esperadas listas de fim de ano, né? Que aqui está sendo de início. Mas antes de falar sobre os piores filmes de 2024, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e ativarem o sininho para toda vida que tiver conteúdo novo, vocês ficarem sabendo. Importante aqui ressaltar que o critério usado é o de selecionar filmes que saíram nos cinemas em 2024, assim como em serviços de streaming e também on demand. E olha, gente, lá no início do ano, quando saiu Madame Teia, eu fiquei pensando aqui comigo que seria praticamente impossível ver algo pior. E para tristeza minha e dos cinéfilos brasileiros, isso aconteceu tanto que Madame Teia, pelo menos aqui na minha lista, quase não fica no top 10, certo? E antes de falar no top 10 de ruindade, e eu garanto para vocês que ruindade é a palavra certa, eu vou deixar aqui as menções honrosas, ou melhor, nada honrosas. Aqui tem a galera que poderia ter entrado na lista dos piores, mas escapou por pouco. Eles vão aparecer em ordem do mais distante para o que perdeu a vaga ali nos últimos minutos. São eles: Imaginário Brinquedo Diabólico, Mergulho Noturno, Rebel Moon Parte 2, A Marcadora de Cicatrizes, O Corvo, O Exorcismo, Lucas e Gi em Dinossauros, Ursinho por Sangue e Mel 2, Kraven, O Caçador, Megamente versus o Sindicato da Perdição e Os Farofeiros 2. Vamos agora então para a nossa lista infame. Em 10º lugar, Príncipe Lu e a Lenda do Dragão. Esse é provavelmente o filme da lista com menos investimentos em efeitos especiais, em cenografia e com as piores atuações. Mas está nesta posição porque é um longa que abraça a galhofa desde cedo, fazendo uma comédia escrachada no estilo do ator principal, o youtuber Lucas Neto. Na história, Lucas Neto é Lu, herdeiro de um reino encantado que precisa combater o dragão de uma antiga lenda para proteger o mundo. Mas ele prefere pregar peças na família e nos amigos. Ambientada em uma espécie de Idade Média fajuta, Príncipe Lu e a Lenda do Dragão conta ainda com a participação especial de Renato Aragão, que aparece e some do filme sem que você sinta falta alguma. Na 9ª colocação, Turma da Mônica, Reflexos do Medo. Esse filme estreou lá no comecinho de 2024, mirando as férias, mas é um fracasso como realização. E é muito simples dizer o porquê. Nesta versão das HQs de Turma da Mônica Jovem, não tem roteiro consistente, boas atuações, uma história que faz sentido e muito menos uma direção que se preocupe com uma sequência lógica, tá? É simplesmente um emaranhado de cenas e de tentativas de dramatização que não funcionam nem em minissérie televisiva brasileira. No primeiro dia de aula do ensino médio, Mônica, Cebolinha, que agora é o Cebola, Magali, Cascão e Milena não demoram muito para perceber que as coisas no colégio andam estranhas. Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir em uma missão para salvá-lo. E esse resumo é melhor que todo o filme, pode apostar. E na 8ª colocação está ela, Madame Teia, que ficou muito tempo na ponta dos piores filmes do ano, mas foi destronada por uma avalanche de coisa ruim, que a faz parecer quase um filme ok. Na história, Cassandra Webb, interpretada por Dakota Johnson, é uma paramédica com habilidades de clarividência. Em busca de resolver problemas do passado, ela cruza o caminho com 3 jovens destinadas a grandes poderes no futuro. E daí, tudo começa a dar errado com esse filme. Os fatos não se apresentam com coerência e o roteiro tenta explicar tanto que deixa ainda mais hiatos. É como se ele não deixasse nem o espectador pensar e nem entregasse explicações plausíveis. Os personagens surgem e desaparecem sem uma construção e muito menos uma motivação. Afinal, como é que essas 3 jovens vão se tornar as heroínas das visões de futuro de Cassandra? E o vilão? Como é que ele se torna aquela espécie de Homem-Aranha do mal? No final das contas, é uma aula de como não fazer cinema. Changed everything. Welcome back to the land that we're living. Na 7ª posição, Feios, que é a distopia adolescente mais genérica que eu já assisti.
A narrativa só se aproveita da estrutura já exaustiva de outras séries, como Maze Runner e Divergente, só para servir de exemplo. O que piora aqui é a sensação de que nem o CGI foi trabalhado com atenção, pois os efeitos especiais são de qualidade duvidosa. Além disso, o mote, que poderia render uma história bem elaborada com uma senhora carga dramática, serve apenas para introduzir uma história cheia de cenas de ação e diálogos vazios. Em um mundo distópico que impõe rígidos padrões de beleza, uma adolescente aguardando sua cirurgia plástica obrigatória, que a tornará perfeita, sai em busca da amiga desaparecida e descobre o que há por trás dos padrões de beleza da sociedade. Resumo maneiro, né? Pois bem, o filme não é nem 10% de toda essa estrutura apresentada. Poderia ser bem melhor, mas está com merecimento neste 7º lugar. E poderia estar mais acima se não houvessem filmes como Alice no País das Trevas, que ocupa o 6º lugar. A partir daí, o negócio vai ficando sério. Eu vou até logo fazer um resuminho do que é essa história. Após a morte de seus pais, Alice vai morar com a avó em uma casa isolada na floresta, sem saber que forças sinistras se escondem por lá. E daí para frente, você se depara com uma tentativa frustrada de fazer algo alternativo ao original. E como é mal conduzido, você não sabe se, por exemplo, o coelho ser um cara com uma máscara no rosto é uma decisão artística da direção ou se é tudo improvisado mesmo. Você tem a sensação que o pesadelo real, quem vive é você ao ver esse filme. É um longa para trabalhar dor e luto, mas tem o de sempre. Roteiro confuso, estética mal definida e, claro, atuações de doer. Não tem outro termo possível. Bola para frente porque o 5º lugar é de Borderlands. O destino do universo está em jogo. E esse filme aqui subverte da pior maneira o mote original. Borderlands é uma franquia de videogame super famosa. E neste longa, a história é bastante alterada. As características dos personagens também, resultando em uma história que facilmente se perde em personagens mal elaborados. Uma fora da lei forma aliança com uma equipe de heróis. Juntos, eles lutam contra monstros alienígenas e bandidos perigosos para encontrar uma garota desaparecida. Como foi uma produção com problemas técnicos e de pessoal, é até compreensível que fosse ter o resultado que teve, mas bem que poderia ter se salvado com soluções práticas de roteiro. Kate Blanchett deve se perguntar até agora por que aceitou estar neste longa. Looking for this vault? Na 4ª colocação, A Vingança da Cinderela. E olha, esse não entrou no pódio porque 3 equipes de produção tiveram a audácia de produzir algo pior. Porque eu vou contar para você. Pense no filme ruim. Essa onda de domínio público de personagens canônicos tem causado um destroço na produção cinematográfica. E eu resolvi colocá-los aqui nesta lista porque a gente tem que denunciar mesmo essa má qualidade que se pinta de séria. Cinderela, vivida por Lauren Sturck, é levada ao seu limite com os maus tratos causados pelas suas meias-irmãs e a madrasta. Ela encontra a fada madrinha que a transforma em princesa, mas que depois a convence a praticar uma vingança sangrenta. O problema é que, além de ter sido feito com um orçamento risível, e até aí não é problema, a Vingança da Cinderela não tem a preocupação de compensar o pouco dinheiro com soluções inteligentes ou práticas. Tenta se levar a sério, mas acaba caindo na zoeira. Primeiro, porque figurinos e cenários parecem comprados numa dessas lojas de departamento ou alugadas numa de fantasia. Não há critério nenhum para roupas e locações. A produção tenta compensar o caráter amador do longa com a ideia de que a fada madrinha pode viajar no tempo e trazer elementos do futuro para ajudar a Cinderela. Ideia boa se tudo que surge daí não fosse tão estereotipado. Uma daquelas obras totalmente desnecessárias. Ah, e eles até tentam compensar trazendo Natasha Henstridge como a fada madrinha, mas nem ela escapa aqui. Agora você prepara o coração porque a coisa fica séria. Em 3º lugar, uma homenagem que o homem do baú não merecia receber, Silvio, que estreou pouco tempo depois após a morte do apresentador. Para eleger uma coisa boa neste filme, olha, é bem difícil. História não temos, ou melhor, até tem, mas é bem sem conteúdo. A princípio, a ideia era fazer só um longa sobre o sequestro do Silvio Santos.
No meio do caminho, resolveram inserir flashbacks de como Silvio chegou ao sucesso. E aí é que está o problema. Apenas 12 horas após sua filha ter sofrido um sequestro, Silvio Santos, interpretado por Rodrigo Faro, tem a casa invadida e é mantido como refém. Durante o tempo em que fica sequestrado, Silvio conversa várias vezes com seu sequestrador sobre como venceu na vida, e é nesse ponto que os flashbacks ocorrem. Além da estrutura fílmica ruim, Silvio tem atuações pouco inspiradas e um Rodrigo Faro cheio de maneirismos, que parece mais estar fazendo um cosplay de Silvio Santos do que interpretando de fato. Aqui, nem a maquiagem salva. Na segunda colocação da ruindade, uma obra-prima às avessas. Falo de A Maldição da Cinderela. Sim, porque não bastava ter uma versão slasher mal feita da Cinderela. Precisava ter o genérico do genérico. Nesta malfadada versão, nada funciona, absolutamente nada. Se alguém me apontar algo que preste nesse filme... Bora lá. Roteiro mais sem nexo do que o seu co-irmão. Interpretações tão amadoras que fica difícil levar a história a sério. Maquiagem de péssima qualidade e uma sequência de cenas vazias para completar o tempo mínimo de exibição para um longa-metragem. A história é praticamente a mesma. Após anos de abuso e humilhação, Cinderela é empurrada para o seu limite. Desesperada, ela recebe um poder perigoso e sinistro da fada madrinha e acaba se transformando em um terrível monstro com cabeça de abóbora. Isso poderia ser um body horror excelente se caísse na mão de alguém criativo. Não precisava nem ter dinheiro, mas caiu na mão de quem queria mesmo era só lucrar com o domínio público. Deu no que deu. E nessa de deu no que deu, saiu a pérola. Mousetrap. A diversão agora é outra. Que diversão, gente. Se alguém tivesse divertido com essa trecheira, merece um prêmio humanista, porque é impossível você não ter raiva de perder tempo com isso aqui. Surfando na onda aí do domínio público, Mousetrap cria sua história em cima do Mickey de 1928, do curta Steamboat Willie, a primeira versão do Rato da Disney. Só que aqui, para começo de conversa, o Mickey é genérico. Diferente de O Silpo e Cinderela, não é o personagem se tornando slasher. No filme, enquanto um grupo de amigos comemora o aniversário de Alex, papel de Sophie McIntosh, que chega aos 21 anos em um fliperama de parque de diversões, o dono do local é possuído ao colocar uma máscara do Mickey de 1928 e começa a seguir o grupo de amigos. O filme tem uma edição tão fajuta que entram cenas no corte final em que claramente os atores esquecem as falas. Aliás, parece até que o elenco nunca havia atuado na vida antes desse filme. O longa sente tanta vergonha de si que essa mesma edição que deixa passar atuações desconexas tenta dar cortes rápidos para esconder o gore mal feito e escasso. Você mal vê sangue nas mortes. Narrativa mesmo não tem. Tudo se resume a um bocado de jovens sem carisma correndo de um vilão com zero complexidade. Tem até umas cenas de flashback com a sobrevivente contando o que aconteceu. Mas você termina a exibição se perguntando por que cargas d'água parou para ver isso. É isso, pessoal. Nos comentários você diz o que achou da minha lista. Teve algum outro filme que merecia estar aqui de tão ruim que foi? Você ficou chateado com algum longa dessa lista que você gostou? Conta aqui pra mim, vai.